Olá, boa tarde. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, diz que vai aguardar a decisão dos líderes partidários sobre negociações relacionadas à ampliação da desoneração da folha de pagamentos. Um veto sobre o assunto está na pauta do Congresso, que tem reunião convocada para amanhã. Falei com o líder Eduardo Gomes, ele está conversando com todos os líderes. O meu desejo é que a gente faça a sessão do Congresso amanhã. De fato, há um sentimento da maioria do parlamento, tanto da Câmara como do Senado, de derrubar o veto, mas isso a gente vai aferir na hora da votação. Mas há esse sentimento da maioria dos parlamentares, e falo mais em nome do Senado, porque converso com os senadores, e todos estão com esse desejo por conta da questão dos empregos e da possibilidade de ampliar a desoneração da folha. Mas ainda estão agora, desde 9 horas da manhã, o líder Eduardo Gomes conversando com todos os líderes partidários, porque parece que tem uma proposta de prorrogar por mais um ano a questão da desoneração. Então eles querem meio que conciliar essa proposta de prorrogação por mais um ano. 22? 22. O governo mandaria. O líder Eduardo Gomes está construindo isso acho que com o aval da equipe econômica. Em troca da manutenção não sei. do veto. Não sei se será em troca da manutenção do veto ou se será um debate amplo dessas propostas que eles reuniram ontem. Seria só para os 17 setores ou seria uma coisa mais ampla? Uma coisa mais ampla, porque está convocada a sessão para amanhã e eu estarei aí 10 horas da manhã. Foi adiada para a próxima terça-feira a instalação da Comissão Mista de Orçamento. 2 partidos, o PSC e o PROS, questionam o critério para a composição da comissão. Até a próxima semana, líderes vão tentar construir um acordo sobre o tema. O governo diz que pretende criar o programa Renda Cidadã para substituir o Bolsa Família. O anúncio foi feito ontem após reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros e líderes partidários. Eles também discutiram a reforma tributária, mas sobre isso não houve consenso. Depois de muitas polêmicas sobre a forma como o programa Renda Brasil seria financiado e de o presidente Jair Bolsonaro chegar a anunciar que o Bolsa Família permaneceria até 2022, o governo anunciou nesta segunda-feira o Renda Cidadã, novo programa social que estabelece uma renda mínima para a população, substituindo o Bolsa Família e o auxílio emergencial de R$ 600. Não foi anunciado oficialmente o valor que cada beneficiário vai receber ou quando o benefício começa a ser pago. O Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. O novo benefício deve ser incluído na PEC emergencial, também conhecida por PEC dos gatilhos, e financiado com dinheiro reservado no orçamento para o pagamento de precatórios e recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. O Brasil deve 55 bilhões de precatório. O que é que estamos propondo? Vamos pagar, nesse ano, 1/3 dessa dívida, que corresponde a 2% da receita corrente líquida do Brasil. Bom, isso é novidade? Não. Os estados mais pobres já têm uma lei que permite que eles paguem 1,5% e os mais ricos 2%. Vamos pegar o caso de São Paulo, o estado mais rico da federação. Ele fez uma renegociação no seu estado, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, ele deve proporcionalmente mais do que o governo federal e vai pagar esse ano 1,5%. Então nós estamos propondo que o governo brasileiro pague 2%, o que no geral significa 1/3 da dívida. E além disso, propomos autorizando o executivo em que até 5% do novo Fundeb, daquilo que demos a mais para o Fundeb, em até 5% o governo federal possa tirar para garantir às famílias que estão no programa que seus filhos estejam na sala de aula. Eu creio que dessa maneira nós vamos conseguir a aprovação do Congresso Nacional. 2 comandos foram obedecidos. Primeiro, de que nós não vamos elevar carga fiscal. Esse é um comando importante para a discussão da reforma tributária. E o segundo comando é que nós não vamos furar teto. Nós vamos respeitar a lei do teto do gasto público. Alguns senadores criticaram a utilização de recursos do Fundeb no pagamento do benefício.
todo esse debate de utilizar os recursos do Fundeb para programas do Renda Brasil já foi feito, foi ultrapassado, já foi vencido e retorna-se agora a este assunto. Temos que esquecer isso, já foi derrotado. Agora, programas de assistência social têm que existir, existem em qualquer país do mundo, mas com recursos da assistência social e não da educação. É um absurdo, impensável. Ou o governo, para criar esse programa, decide romper com o teto de gastos e destinar novos recursos para atender a população mais pobre, ou então nós vamos ter um arremedo de programa e que certamente não conseguirá ser implementado. A sessão do Senado de hoje está marcada para as 16h, hora de Brasília. Na pauta, como item único, está o projeto já aprovado na Câmara dos Deputados, que suspende os pagamentos de dívidas de times durante a pandemia do coronavírus ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut. Esse programa, criado em 2015, renegociou dívidas dos grandes clubes, que na época era estimada aí em mais de 5 bilhões de reais. A sessão vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. A Comissão Externa do Senado, que acompanha os incêndios no Pantanal, quer aprovar uma legislação para garantir a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Um dos projetos já apresentados cria mecanismos para a utilização de aviões agrícolas no combate aos incêndios. O Pantanal Mato-Grossense é a maior planície de inundação do planeta. O bioma, que corresponde a 2% do território brasileiro, impressiona pela diversidade da fauna. É reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Os incêndios já destruíram uma área 10 vezes maior do que toda a vegetação natural perdida em 18 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, o número mensal de focos de incêndio na região é o maior da história. Entre o dia 1º e o dia 23 de setembro, foram registrados 6.048 pontos de queimadas. O recorde mensal anterior havia sido em agosto de 2005, com 5.935 focos. A média histórica para o mês de setembro é de 1.944 pontos de incêndio, ou seja, neste ano houve um aumento de 211%. Nós sabemos então, por exemplo, que aqui na nossa região, no Pantanal e no Cerrado, essa prática do fogo ela é extremamente utilizada por pessoas como forma de limpeza de pasto ou como forma até mesmo de abertura de novas áreas que antigamente eram naturais para a questão de utilização de pasto. Então nós precisamos primeiramente que as pessoas parem de fazer esse tipo de atividade e que o governo coíba isso, né? Que o governo tenha formas eficientes de combater essas questões de incêndio provocados por pessoas, né? E o que a gente precisa também por parte de governantes é justamente essa questão de políticas públicas eficientes em relação à proteção de ambientes naturais. A Comissão Temporária Externa do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios, vai propor a criação do Estatuto do Pantanal. A ideia é ter uma norma geral de proteção do bioma que concilie a preservação e o desenvolvimento sustentável. Regramento, né? Buscar um regramento do uso e ocupação sustentável do Pantanal. E, nesse sentido, o Mato Grosso do Sul tem uma legislação muito mais avançada nesse sentido. E o Pantanal é uno, ele é indivisível, ele não conhece uma linha imaginária onde divide Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Portanto, é um caminho que a comissão tende a tomar, é buscar a legislação mais eficiente que tem no Mato Grosso do Sul, melhorá-la aqui no Congresso Nacional ou com as Assembleias Legislativas para criar o Estatuto do Uso e Ocupação do Pantanal. O senador Carlos Fávaro, que integra a Comissão do Pantanal, também apresentou um projeto de lei para a utilização de aeronaves agrícolas no combate aos incêndios. O poder público poderia requisitar os aviões em períodos de ociosidade, diminuindo os custos de uma estrutura fixa e melhorando o combate às queimadas. O projeto não visa só, no caso, o combate a incêndio no Pantanal. Emergencialmente, a proposta é para isso, né? Lembrando que o Brasil tem a segunda maior frota mundial de avião agrícola, que neste momento
estão toda parada, porque não tem safra, é um período de entre safra, por isso a seca, né? Entre o plantio que deve começar agora em outubro, com aeronaves paradas, pilotos parados e disponíveis a esse combate. Claro que o avião sozinho não vai dar conta, né? Precisa do trabalho humano, de outras técnicas de combate, mas ele é fundamental. As mulheres têm pouco espaço na política, apesar de serem maioria na população brasileira. Existem aqui no Congresso diversas propostas que visam aumentar a representação feminina. Como se não bastasse receberem salários inferiores aos dos homens na média, as mulheres também levam a pior quando se fala em igualdade nos espaços de poder. No Congresso, por exemplo, elas ocupam apenas 15% das cadeiras, apesar de representarem 51% da população brasileira. Existem diversas iniciativas que buscam ampliar a representação da mulher na política. Aqui no Senado, estão sendo analisados 5 projetos de lei e 2 propostas de emenda à Constituição com esse objetivo. Uma das propostas mais recentes muda a lei dos partidos políticos, estabelecendo uma reserva para cada um dos gêneros de 30% nos cargos dos órgãos partidários. Esse projeto de lei é de autoria da senadora Simone Tebet e, segundo a projeção do texto, os percentuais de cotas por gêneros deverão ser atingidos progressivamente até 2028. Conseguimos emplacar há um tempo atrás, se nós tivermos pelo menos 30% de mulheres na direção dos partidos, esses 30% de mulheres farão coro à bancada do Congresso Nacional para que nós coloquemos 30% de candidatas mulheres, mas mais que isso, mulheres competitivas, mulheres que realmente têm voto, representam a sociedade e queiram fazer política. Entre outras propostas sobre o tema que tramitam no Senado estão a reserva de cadeiras por gênero. Quando houver renovação de 2/3 do Senado, restará uma cadeira para candidatas e outra para candidatos, de autoria da senadora Elisiane Gama. A alteração do Código Eleitoral para estabelecer a reserva de ao menos 30% das cadeiras de deputado federal, estadual, distrital e vereador para cada um dos sexos. E ainda, a PEC apresentada pela senadora Rose de Freitas, que estabelece a paridade de gênero nas eleições para o Poder Legislativo, e a proposta da deputada Luísa Erundina, que visa garantir a representação proporcional de cada sexo na composição das mesas e comissões do Congresso. Esse cientista aprova a iniciativa do projeto, mas alerta sobre possíveis irregularidades na implementação, como a candidatura de laranjas, pessoas sem vínculo político com as eleições que são colocadas nos cargos, na manobra que ocorreu em 2018. As medidas propostas como cotas e reservas de mercados para as mulheres nem sempre funcionam. Haja vista o que aconteceu nas últimas eleições, quando alguns partidos manipularam e colocaram nas vagas pessoas que não tinham vínculo nenhum com as eleições. Acho muito mais positivo se houvesse uma proposição legislativa que obrigasse os partidos a aplicar verbas do fundo partidário, aquela verba que é destinada às fundações, para formar quadros femininos, desde o ensino médio até as universidades. Quadros que poderão se tornar capazes de influenciar positivamente a política brasileira. O senador Luiz do Carmo comentou uma pesquisa feita a pedido dele pelo Data Senado sobre os fatores que levam lideranças femininas dos municípios do interior de Goiás a não se candidatarem e ressaltou a importância das cotas para as candidatas previstas no projeto. É triste saber que ainda hoje as mulheres têm medo de entrar na política por conta da dupla jornada. As mulheres trabalham muito, cuidam de filhos, da família. Foi pensando nisso que apresentei o projeto do PL 223519, que busca garantir 30% das vagas legislativas para as mulheres. Só a cota de candidatura das mulheres não é suficiente. Precisamos acabar com a candidatura laranja e colocar as mulheres dentro da política. Acredito que seja o primeiro passo para começar a mudar essa realidade. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.